Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de meu canal. Você sabia que existe uma maldição na Bíblia que impossibilitaria Jesus de ter nascido de José? Vou explicar isso aqui, partindo da aliança de Deus com o rei Davi, a chamada aliança davídica. Com o reino consolidado, Deus fez uma aliança com Davi, estabelecendo que seus descendentes governariam Israel eternamente. Deus falou por meio do profeta Natã a Davi, depois de ele ter derrotado seus inimigos. Quando a sua vida, a vida de Davi, chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Aqui ele está falando de Salomão, que construirá o templo de Deus que Davi queria construir. E Deus não permitiu porque ele tinha muito sangue nas mãos, por conta das guerras contra os seus inimigos. E o texto continua: Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Então até aqui estava falando de Salomão, mas daí vem a promessa da aliança. Quanto a você, no caso Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Davi teve filhos quando reinou 7 anos e meio em Hebrom. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Eram, portanto, 6 filhos de 6 mulheres diferentes. Mas depois, Davi reinou 33 anos em Jerusalém, e ali teve mais filhos. Simeia, Sobabe, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliade e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas, e a filha Tamar, irmã deles. Ou seja, é relatado que Davi teve 6 filhos em Hebrom, e depois em Jerusalém foram 4 de Batseba, 9 de outras mulheres, além de sua filha Tamar. Isso daria 20 filhos relatados, sem considerar os de suas concubinas. Mas aqui o que eu quero frisar são Salomão e Natã, filhos de Batseba, que terão mais importância. Sabemos que após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o reino e construiu o templo, chamado Templo de Salomão, muito luxuoso e grandioso. Assim como Davi, Salomão reinou 40 anos, mas casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Então entra Jeroboão nessa história. Ele era oficial de Salomão, e um dia um profeta chamado Aías veio conversar com Jeroboão. Profetizou que ele, Jeroboão, ia reinar sobre 10 tribos de Israel, a partir desta mensagem de Deus. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas, por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo,
nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que me obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Salomão, quando soube disso, tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e ficou por lá até a morte de Salomão. Então, quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o reinado. Mas houve um racha entre o povo, e 10 tribos elegeram Jeroboão como seu rei, ficando apenas Judá e Benjamim seguindo a Roboão. Assim, o povo se dividiu entre os reinos de Israel, de 10 tribos, e o reino de Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, que era a menor delas. Como Davi era da linhagem de Judá, que teria assegurado o trono para sempre, e Roboão era filho de Salomão e neto de Davi, e não Jeroboão, vamos deixar de lado o reino do norte, de 10 tribos, e nos concentrar no reino do sul, de Judá. Todos os reis de Judá foram filhos do rei que havia reinado antes. Então o reinado passou de geração em geração. Houve então estes reis: até que surge Joaquim, também chamado de Jeconias ou Conias. Joaquim fez o que era mal perante Deus, que não se agradou dele. E Jeremias profetiza para ele: juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos babilônicos. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu à luz, para um outro país, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. Assim diz o Senhor: registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Então essa foi a maldição dada por intermédio de Jeremias ao rei Joaquim. Vemos um tempo depois que o rei Nabucodonosor realmente cerca Jerusalém e leva para o exílio na Babilônia todos os seus moradores e seus tesouros, inclusive do templo de Salomão, deixando apenas os moradores mais pobres, cumprindo então a primeira parte da profecia, uma vez que ele nunca mais volta para Israel. E Nabucodonosor coloca Matanias, o tio de Joaquim, para reinar em Judá, mudando seu nome para Zedequias. Mas ele reinou apenas 11 anos em Jerusalém, porque depois Nabucodonosor volta e destrói completamente a cidade de Jerusalém e o templo. Com isso acaba de vez os reinados, uma vez que o reino de Israel já não existia mais também, e levando os que ainda moravam lá para o exílio na Babilônia novamente. Mas então, o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Vimos a maldição de Joaquim de que nenhum descendente seu se sentaria no trono para governar o povo de Israel. E a questão é que José era descendente de Joaquim. Temos a confirmação disso ao se analisar a genealogia de José, logo no início de Mateus. Então, nenhum filho biológico de José poderia ser o Messias, pois este irá sentar no trono e governar o povo no final dos tempos. Mas então como fica? Jesus não teria que vir da tribo de Judá, como mostravam as profecias no Antigo Testamento? E mais precisamente de Davi, segundo a aliança davídica que vimos garantiria? A questão é que essa profecia seria cumprida por meio de Maria, mãe de Jesus. Maria não era descendente de Joaquim e nem de Salomão, mas sim de outro filho de Davi, Natã. Como sabemos disso? Se você olhar a genealogia de Jesus exposta no livro de Lucas, verá que é diferente da trazida por Mateus. Esta de Lucas parte desde Adão e, quando chega a Davi, continua por Natã, não por Salomão, porque se trata da genealogia de Jesus por parte de Maria, não de José.
Partindo então de Davi, temos esta genealogia. E assim, a maldição não diz respeito a ela, pois não passa por Joaquim. Ou seja, Jeremias profetizou que ninguém que seja descendente de Davi através de Joaquim se sentaria no trono de Davi. José era da linhagem de Davi através de Joaquim. Porém, Maria tem ascendência na casa de Davi através de Natã, não de Salomão ou Joaquim. Assim, o nascimento virginal era essencial não apenas para assegurar a condição de livre de pecado de Jesus, mas também para cumprir a aliança com Davi, garantindo que Jesus se sente no trono de Davi e reine para sempre, preservando intactas a maldição e a restrição à linhagem dos descendentes de Joaquim. Com isso, Jesus recebe seu direito de sangue através da sua mãe terrena Maria e seu direito legal ao trono de Davi através do seu pai adotivo terreno, José. É incrível o quanto aprendemos quando lemos cuidadosamente a Bíblia. Sempre temos mais a descobrir com a leitura da Palavra de Deus. Não deixe de lê-la, é muito importante para a nossa edificação também. Espero que tenha gostado deste vídeo e aprendido um pouco mais sobre as Escrituras. Obrigado por ter assistido até aqui e não perca o próximo vídeo.